Você conhece os Estados Unidos? Sim? Não? Tem vontade de conhecer? Morar? Estudar? Ou apenas visitar a terra do tio Sam? Você pense. Este é o canal Aldo Gonçalves, dando continuidade à série de entrevistas que visam conhecer mais sobre os brasileiros que estão morando fora da sua pátria. Brasileiros que escolheram trabalhar e estudar em um outro país. Já passou por aqui o Thiago Alcântara de Portugal, o Felipe Rocha, o brasileiro japonês do Japão. E esta semana vamos conhecer um pouco mais sobre Anderson Silva, ele que não é lutador de MMA, mas também mora nos Estados Unidos. É um produtor de conteúdo digital, tive o prazer de trabalhar com ele durante um bom tempo na mesma companhia e é um amigo na mesma empresa, é um amigo que vai dividir um pouquinho sobre suas experiências aqui. Mas antes de darmos continuidade e fazer as perguntas para o Anderson, gostaria de pedir o seu apoio aqui no canal. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos se você gostou do nosso material, acione o sino para você ser notificado toda semana e deixe seu joinha, deixe seu like aí nos nossos vídeos, que isso contribui bastante, valeu? Eu estive nos Estados Unidos em 2014, já estive nos Estados Unidos 2 vezes, gostei bastante, é um país maravilhoso, um país que é o sonho de muitas pessoas, tanto para morar quanto para passear e tudo mais. E foi assim interessante conhecer Nova York, conhecer Las Vegas, conhecer Los Angeles. Eu fiz uma trip muito bacana pelos Estados Unidos e adorei. E nesse momento agora, Anderson, vai a primeira pergunta para você. Sua ida para os Estados Unidos foi planejada? Você foi do nada? Era um sonho seu morar nos Estados Unidos? Como foi que você foi parar nos Estados Unidos? Conta um pouquinho sobre essa sua experiência aí e o que é que você está achando disso tudo, tá bom? Fala, Aldo, beleza? Cara, primeiramente é um prazer participar aí do seu canal. E eu quero dizer pra você que a minha vinda para os Estados Unidos, ela foi meio que um planejamento espontâneo. Eu já tinha um sonho desde moleque, de tanto assistir a cultura americana, filmes americanos, Hollywood, aquela coisa, de vir visitar os Estados Unidos. E no último ano a vontade aumentou e aí aconteceram várias coisas na minha vida, no trabalho, e aí eu acabei saindo da empresa. E antes de sair da empresa eu fiz toda a minha papelada, tirei o visto meu, da minha esposa, e aí eu falei, quer saber? Vamos conhecer os Estados Unidos. Então em 6 meses a gente ajeitou tudo, comprei as passagens, tirei o visto, e aí a gente alugou um Airbnb por 10 dias aqui no Brooklyn, e aí viemos. E o meu objetivo maior foi vir pra cá pra aprender o inglês, né? E aí acabei ficando. E já estamos aí com quase 2 anos, e uma surpresa aí apareceu, que é a Wendy, né? Que em outubro vai nascer a Wendy. E aí vamos ter uma americaninha aí, cara. Anderson, as 2 vezes que eu estive nos Estados Unidos eu fui como turista, com aquele visto de pouco tempo no país, o suficiente para passear apenas, não podendo nem trabalhar, nem estudar. A pergunta para ti é o seguinte: para conseguir o Green Card, é difícil? É fácil? Fala um pouco mais sobre isso. E também, trabalhar, estudar nos Estados Unidos é complicado? De fato, é um sonho inatingível para algumas pessoas que pensam sobre o assunto. Talvez morar nos Estados Unidos, trabalhar, seja algo muito, muito difícil. Qual a sua percepção sobre isso? Olha, Aldo, se a gente for falar hoje de Green Card, de o American Dream, né, o sonho americano, eu vou te dizer que principalmente nessa época agora está muito mais difícil. Os Estados Unidos não é o melhor país para uma pessoa tentar recomeçar hoje, né? E não é o melhor país para você trabalhar porque você não tem direito. Se a pessoa vem do Brasil para trabalhar aqui, provavelmente ela vai trabalhar como um ilegal, né? Porque você não tem permissão de trabalhar sendo estudante. Se você vem com work permit, já com inglês, Estados Unidos é um país para você.
sabe? Porque é um país que vai te abrir as portas se você tiver trabalho, porque você vai ter um número de social security, então você vai viver uma vida aí, vamos dizer, de americano. Mas para as pessoas que querem tentar recomeçar, que é a maior parte das pessoas que vêm do Brasil para cá, é bem difícil. As pessoas são tratadas, eu vou não querendo menosprezar, mas não sei se vocês aí na Bahia, acho que não tem, mas em São Paulo tem uma comunidade boliviana, né? E as pessoas, os brasileiros não se importam muito com a comunidade boliviana, se você for perceber. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. O americano ele não se importa muito com o imigrante. Então, o americano é um povo bem reservado, né? Eles mantêm as amizades que eles vêm desde a escola. Então, você fica um pouco restrito à amizade, principalmente se você vem sem inglês, né? Que é um diferencial muito grande de você estar aqui nos Estados Unidos. O caminho do Green Card, para quem tem inglês, para quem tem uma profissão bacana, para quem deu uma estudada no Brasil, você consegue validar os seus diplomas aqui. Se você já vier para trabalhar, você consegue fazer um curso de complemento para poder complementar a carga horária dos seus estudos no Brasil, porque praticamente 100% dos cursos que você faz no Brasil, eles vão exigir algum tipo de certificado aqui nos Estados Unidos de complemento. E aí normalmente o estudo vai de 1 ano a 2 anos. A parte da saúde é a parte que mais fácil para você conseguir um Green Card aqui, o acesso ao Green Card através do Work Permit, né? Você trabalhando por um tempo e você aplica para o Green Card. A parte de TI também é muito forte aqui nos Estados Unidos. Uma pessoa que tem uma capacitação bacana, que tem um curso bacana, que tem especializações legais no Brasil, ela consegue uma porta muito... A porta que ela consegue é mais fácil aqui, porque a área de TI é uma área universal, né? Linguagem de programação é uma linguagem universal. E o caminho do Green Card, cara, é muito difícil para quem vem imigrante para tentar a vida. É muito difícil, é praticamente impossível. Anderson, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, a contaminação pela Covid-19 ainda está em crescimento. Tanto no caso das infecções, quanto no caso das mortes mesmo. Como os norte-americanos têm lidado com isso? Como você, estando aí, o que é que você tem percebido em relação a essa dúvida, né? A essa incerteza do momento que estamos vivendo? Hoje, os casos no Brasil, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, fazendo essa entrevista contigo, já passou de mais de 87 mil mortos. Como essa incerteza e esse medo tem afligido os norte-americanos e também os brasileiros que moram aí? Olha, Aldo, eu vou te falar que esse Covid pegou todo mundo de surpresa. E aqui em Nova York, onde eu tô, que foi praticamente o epicentro aí dos Estados Unidos, de todos os Estados Unidos, no começo as pessoas não estavam meio que acreditando e as pessoas não se cuidavam, não utilizavam máscaras. Você via muita comunidade chinesa, como aqui é uma mistura de várias comunidades do mundo, a comunidade chinesa, você via sempre chineses de máscara, mas americano, indiano, grego, brasileiro não usava máscara. E aí a gente tem um transporte público bem grande aqui em Nova York, né? Um dos maiores do mundo. E então, cara, quando começaram as mortes, as pessoas começaram a se preocupar. Quando os vizinhos começaram a pegar o vírus e falecer, aí as pessoas começaram a utilizar a máscara. E o prefeito e o governador aqui do estado, eles fizeram uma campanha muito forte, muito acirrada. Todo dia de manhã tinha... passava na televisão, às 10h30 da manhã, o prefeito, o governador entrava ao vivo falando dos números de mortos, do que eles estavam fazendo para impedir o spread, né, espalhar o Covid. E eu tô até com os dados aqui abertos e atualmente a gente aqui nos Estados Unidos está com 4.487.000 pessoas infectadas, né, que foram infectadas e curadas pelo Covid, mortas, mas no geral, e mortos. Só que nos Estados Unidos são 151 mil, né? A gente ainda é o epicentro aqui. Hoje as pessoas estão muito mais precavidas. Você já encontra gente sem usar máscara, mas é uma porcentagem mínima, assim, 10% das pessoas você encontra sem máscara na rua. Os comércios estão bem rigorosos, a fiscalização é bem rigorosa aqui. Aconteceram alguns protestos onde o pessoal não estava usando máscara, alguns estavam, mas foi o calor do momento. Mas no geral, as pessoas estão se cuidando, estão se prevenindo. Anderson, fazendo um mix aqui político-econômico, como é que está essa tensão entre os Estados Unidos e China para os norte-americanos?
como eles têm percebido isso, qual a atenção, qual o medo, se há um medo nesse momento. E analisando as eleições, como estão as eleições, a expectativa aí para essa mudança ou não de governo. Fale um pouquinho mais sobre. Os Estados Unidos está tentando se cercar, porque logo depois do Covid a gente conseguiu observar, principalmente o governo americano, como eles são dependentes da China. Eles tiveram que parar, atracar navios chineses que levavam máscara e alguns tipos de medicamento que só era fabricado na China, teve que comprar essa mercadoria pelo preço duplicado, até quadruplicado dos chineses, que só eles tinham toda a técnica, porque eles passaram a fabricação toda para a China. E um exemplo é o iPhone, né? O iPhone é montado todo na China. E uma das campanhas do Trump é American Great Again, né? A América grande novamente. Eles querem se tornar um país maior ainda na parte de exportação e menor na parte de importação, porque eles não querem ficar adquirindo tecnologia e produtos manufaturados até da China. Eles querem exportar, né? Tanto é que eles fizeram agora mais um acordo e tá aquela coisa de... será que... qual será a nova proposta do Trump, ou qual será o novo embargo do Trump, né? E isso tudo influencia na política. Hoje, a data que eu tô gravando esse vídeo, o Trump até sugeriu de prorrogar a eleição, de adiar, deixar um pouco mais para frente as eleições. Claro que os oponentes já fizeram aquele estardalhaço porque eles querem aproveitar o momento, né? Porque a economia dos Estados Unidos antes do Covid era uma coisa, depois do Covid tá outra coisa totalmente diferente. O Trump não agiu, acho que não tomou, na minha opinião, as medidas corretas aí para combater efetivamente esse Covid, e aí criou muito embate com os governadores de cada estado, enfim. Mas resumindo tudo isso que eu falei, não importa a decisão que o governo americano tomar. Mesmo as pessoas contra o Donald Trump, quem é contra o Donald Trump, eles sempre vão ser a favor da América. Por quê? Porque o americano é extremamente patriota. Então essa frase de American Great Again, que o Trump ganhou as eleições, essa frase aqui é real nos Estados Unidos. Os americanos, eles realmente se acham os donos do mundo. Os americanos realmente acreditam que eles são a maior nação do mundo, que é eles que determinam como o mundo vai girar. E aí todo esse medo da China aí com seu projeto que até 2025 a China ser grande também, até maior que os Estados Unidos em qualquer setor, principalmente o setor tecnológico, isso causou um medo aí não somente no governo como nos próprios americanos. Que você sabe que o americano adora um iPhone, então americano adora produto americano. Para você ter uma ideia, nos mercados, quando um produto é feito 100% nos Estados Unidos, vem na etiqueta, produto 100% americano, e sempre é o produto mais vendido. Então, quem compra produto chinês aqui nos Estados Unidos é mais o pessoal que é imigrante. Anderson, e para finalizar a nossa entrevista, vamos fazer um popurrí aqui de América, um papo de América, fazendo trocadilho aí com o seu canal. Fala um pouquinho sobre a cultura, o que é que os americanos gostam mais de fazer, o que é que você tem percebido aí dos hábitos americanos, o que é que os brasileiros aí, né, que moram nos Estados Unidos, curtem fazer quando não estão trabalhando, aqueles que trabalham e estudam aí no país, tá bom? E também deixa aqui o seu conselho para aquelas pessoas que estão aguardando aí esse momento de pandemia acabar, a vacina chegar e poderem voltar a viajar e tá com planos de ir para os Estados Unidos. Qual o seu conselho para essas pessoas? Valeu? Olha, Aldo, eu costumo dizer que o americano bêbado é um brasileiro sóbrio. É esse tipo de comparação. E normalmente os americanos, eles gostam muito de ir a barzinho de segunda a segunda, cara. Depois do expediente é um barzinho, o pessoal vai lá para tomar uma cerveja, para descontrair. Durante o trabalho são pessoas muito fechadas, eles conversam sobre trabalho, eles não falam de vida pessoal, enfim. Eles já têm as suas amizades, normalmente eles têm um grupo de 3, 4 pessoas que são aqueles amigos que eles chamam pro final de semana e somente, e até que vai pro barzinho. Mas no barzinho você ainda consegue trocar uma ideia, conversar com o americano, porque ele se solta um pouco mais quando ele tá com uma biritinha na cabeça.
Mas enfim, o pessoal é muito reservado. Mas o que é engraçado é que, basicamente, o que você vê nos filmes, aquela cultura do fast food, a cultura do americanão dirigindo seus carrões grandes e comendo bem, é a mesma coisa dos filmes. É igualzinho, parece que você está vivendo dentro de um filme. A comunidade brasileira aqui é uma comunidade que ela, pelo fato dos americanos serem mais reservados, a comunidade ela se centraliza em algumas partes aqui dos Estados Unidos. Tem a comunidade de Newark, que é uma cidade aqui próxima, onde tem a comunidade brasileira bem grande. Aqui em Astoria, aqui perto onde eu moro, tem uma outra comunidade um pouco menor. E principalmente para o pessoal que chega novo, né, imigrante, que não conhece muito bem a cultura, a língua, então o pessoal já vai para essas cidades porque eles conseguem se adaptar melhor, né? Um conselho que eu daria hoje, cara, nessa época de pandemia, é bem difícil eu falar pra você, vem pros Estados Unidos, vem que aqui vai dar tudo certo, porque eu seria até irresponsável de falar isso. Mas atualmente não venham agora, espera um pouco, espera a economia melhorar, espera essas fronteiras abrirem devidamente. Eu aconselharia esperar até a vacina do Covid, porque é muito arriscado, né? Você ainda tá num lugar estranho, que você não conhece ninguém, e de repente você adoecer, acontecer alguma coisa, e aqui a parte de hospital é muito caro, então você já acaba chegando aqui, se você adoecer você já cria uma dívida que você vai levar anos para pagar. O meu conselho é não vem agora, espera um pouco, pesquisa outros países, sabe? Tem países que você consegue trabalhar com visto de estudante, Austrália você consegue trabalhar com visto de estudante, Nova Zelândia, Irlanda, são países de primeiro mundo, são países que têm uma economia bacana, são países que você também consegue ter um padrão de vida legal, e são países que são menos burocráticos e é menos complicado, cara, de você de repente querer montar uma cidadania, querer recomeçar a vida. Essa foi mais uma entrevista com brasileiros que vivem fora do país. Anderson, obrigado, você foi muito responsivo no que trouxe aqui para o canal, para os nossos seguidores. Tenho certeza aqui que o pessoal curtiu bastante aqui as curiosidades e as informações que você trouxe aqui. Valeu? Sigam o Anderson, convido vocês a seguir o Anderson. O Anderson tem um canal no YouTube com o nome Papo de América. Tem muitas coisas legais lá no canal e você que quer conhecer mais sobre a cultura americana vai adorar. Valeu? Pessoal, é isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se gostaram, se inscrevam, compartilhem, deixe seu joinha, acione o sino e valeu, obrigado e até a próxima. Essa foi a entrevista com Anderson Silva, aquele que não é lutador de MMA, mas mora nos Estados Unidos e curtiu também dividir conosco aqui um pouquinho sobre suas percepções dos norte-americanos. Valeu, fui!